Palmeiras. A Leila, sem querer, claro, pô, evidentemente, deu uma entregada aí no time que vai jogar contra a Ferroviária. Vamos ver o vídeo da Leila? Vamos lá. Olha aí, ó. Isso aí é o seguinte, a Leila fez um vídeo lá, o time inteiro. Só que esse treino aí, meu amigo, não tá aberto pra imprensa. Aquele treino lá fechado, né? Preparando o time. E aí você começa a dar uma olhadinha ali nos jogadores, os jogadores que não estão colete, time titular e tal. E aí o pessoal muito atento olhou e falou, peraí, então o time que vai jogar contra a Ferroviária vai ter a molecada aí, né? Não vai ter? Vai ter Mike, possivelmente ali que a gente vê também. Olha só. O time que tá ali, ó, esse é o time que o pessoal conseguiu identificar no vídeo da... Você viu ali rapidamente... O time da Leila. É isso. O pessoal vai, vê, volta o vídeo, presta atenção direitinho e conseguiu identificar. Então, o time ali que treinou como titular... O time de Abel Pereira. O time do Abel Pereira, ou da Leila Ferreira, né? O Everton, Mike, Kusevich, Murilo e Jorge. Jailson, Patrick de Paula, Atuesta, Gabriel Veron, o Wesley e o Navarro. Ou seja, a gente tem aí a chance para o Patrick de Paula, para o Veron, para o Wesley, molecada ali, Gabriel Menino ainda tá naquela situação, né? Perguntar, tá com moral o Gabriel Menino? Sem moral, né? Sem moral, né? Eu não sei se já teve a conversa, tem uma conversa da diretoria do Palmeiras com ele, né? Mas aí é natural que ele seja reserva de Patrick e Jailson. Pois é. Pelo momento. Aí tem os 3 meninos, né? E tem o Jailson, que vai ganhando cada vez mais espaço no coração do torcedor do Palmeiras, vídeos que estão aqui na redação. Justo. Você tem o Atuesta, contratação aí para a temporada, né? E o Navarro ali no comando de ataque. É por aí mesmo no Paulistão? É isso aí? Os caras que chegaram, mais a molecada, para dar rodagem, para dar moral para a molecada também. Patrick de Paula, por exemplo, que né, não foi lá para o Mundial, descartado ali na lista final e tal. Não sempre, né? Esse é o caminho? Essa é a pergunta, esse é o caminho? Vamos Paulista? Não sempre. Não sempre? Não sempre. Não, quando tiver clássico, o jogo mais importante, um mata-mata, ele obviamente vai usar outros jogadores, os titulares. Eu acho que nesse momento em que o Palmeiras teve no sábado, hoje é quarta-feira, né? Vai jogar hoje. E sábado, faz 4 dias, o Palmeiras teve uma exigência física e mental absurda. Ainda mais o estilo que foi o jogo, uma exigência física, né? Então é normal que ele volte, que ele dê um descanso, entre aspas, porque os caras estão treinando. Claro. Os titulares podem não entrar em campo hoje, mas se não ficarem nem no banco, eles vão treinar. Eles estão treinando. E semana que vem já tem uma outra decisão. É a Recopa. Se eu entendi a sua pergunta, você quis no Paulista. dizer... No Paulista sempre? Por isso que eu disse. Sempre não. Nesse momento, eu acho que sim. Ele tem que treinar, descansar e treinar os jogadores que tiveram tudo aquilo que tiveram no Mundial no sábado ou na última semana. Semana que vem já tem outra decisão. Então, eventualmente, em alguns jogos, como todos os times estão fazendo, os grandes times, né? O Atlético está jogando jogos em casa com o time titular e os jogos fora com o time reserva. Ontem, daqui a pouco... foi reserva. Sim. Ontem reserva, fora de casa. Aí entra o Hulk. O Nacho. De casa, desculpa. O Hulk e o Nacho entraram ontem durante o jogo. Ontem foi diferente, Bre, porque é o jogo às vésperas da Supercopa, né? E aí o Hulk entrou depois, exatamente. Mas é normal. Não quer dizer que todos os jogos durante o Paulista o Palmeiras vai jogar com garotada e com as reservas. Em alguns jogos, sim. Até por esse contexto, já era totalmente esperado que o Palmeiras entrasse com um time totalmente reserva contra a Ferroviária. Não seria até uma loucura por parte do Abel colocar os titulares de novo. Tem que virar a chave do Mundial, vamos lá. Pô, teve viagem longa, foi um jogo desgastante, com prorrogação. Então, por isso, não tem uma gravidade o episódio da Leila de ter divulgado, porque não é um jogo que tem uma super mobilização, não envolve isso. Mas imagina se tivesse sido um jogo decisivo, um jogo até da Recopa, e esse tipo de imagem circulando, que acredito que não tenha gerado nada. O Abel ali, é previsível. Mas imagina um possível desgaste pelo fato da presidente ter divulgado um vídeo que mostra um trabalho tático, um trabalho técnico. Então, para a Leila, esse episódio aí que está reverberando mais entre torcedores do que, imagino, que na comissão técnica, a gente precisa ouvir o Abel, ver o cara se sentiu incomodado com isso, a Leila estava ali por autorização.
e a comissão... Ela é a presidente. Não, né? não, mas a comissão técnica muitas vezes tem autoridade suficiente de fechar treino e nem presidente entra. Isso daí acontece. E para a Leila, é bom que ela se desvincule do futebol, que ela não fique ali, seja presidente que vai estar em treino, que vai ficar participando, postando vídeo em rede social. Tem de manter a distância. A parte de um presidente de clube é o administrativo. Pô, o contato com o futebol é eventual. Tem um evento no CT, tá ali, participa, mas não tem... Mas não é legal dar uma circulada lá de vez em quando? Não precisa ser toda hora, mas de vez em quando, o presidente tá antenado, tá ligado, tá vendo o que tá acontecendo, tá de olho. Mas eu já acho o contrário. Muita gente fica... falta... Não é para cornetar, né? Para administrar, para estar de olho ali. Em momentos de crise, falta o presidente no CT. Não, o presidente precisa, em alguns momentos, se pronunciar. Tá? Depois de um jogo que tem pressão sobre o treinador, vai lá, assume a bronca, dá uma coletiva. Agora, não precisa estar envolvido no dia a dia de jogadores, de comissão técnica, porque isso tende a criar desgaste, situação embaraçosa. E isso vale para todos os presidentes. Não é só para a Leila, não. Para evitar esse tipo de coisa, de uma exposição desnecessária. E a Leila usa bastante redes sociais, é bastante ativa. Então, esse episódio tem que servir para... Presidente Leila, foca no administrativo, na gestão, em busca de reforços, em atuar ativamente nisso, que necessariamente estar presente no CT, fazer vídeo. Isso daí não acrescenta nada para a gestão do dia a dia. Ela ou o presidente de um clube, de vez em quando, ir a um treinamento, a um jogo, também não faz mal nenhum. Não, jogo para mim, presidente, você tem que estar em todos. Sim. Todos. Em casa ou fora, a não sei que tem alguma coisa mas ir ao treino para assistir ao treino também eu não vejo problema. Mas para mim... Não para ficar dando pitaco. Mas não é função dela. Qual é o problema dela assistir ao treino? Então, a partir de um presidente de clube assistir a um treino? Qual é o problema? Então, mas o que ele acrescenta ali? Não tem problema, mas qual olha o presidente lá. Cara, do ponto de vista prático, nada, e ali é o ambiente que, para mim... Mas atrapalha? Tem de ser dos jogadores. Muitas vezes até os próprios jogadores se incomodam, não com o presidente. Não em todo treino, mas um treino ou outro. Qual é o problema do presidente? Atrapalha. Mas que diferença faz assim? Jogadores, comissão técnica, muitas vezes se incomodam com essa presença excessiva de conselheiros, de diretoria. Mas de vez em quando o presidente ia ao treino, qual é o problema? Até troca uma ideia com o jogador, tudo bem aí e tal. Aquela coisa do dia a dia. Até para se mostrar uma pessoa presente, que está ali, que está de olho, que uma pessoa acessível. Pode ser presente acessível para jogadores, comissão técnica. Em outros ambientes. E aí de frequentar o jogo, vai lá, assiste do camarote. Eu não estou dizendo todos os treinos, eu estou dizendo uma vez ou outra o presidente lá. Mas não é algo proibitivo, o presidente não pode frequentar. Mas para a Leila, está começando agora, está começando com pressão. Há uma pressão em cima da Leila por reforços, resultado do Mundial, as pessoas já queriam que ela trouxesse a taça, não trouxe. Então, ela não joga também. Não joga. Então, mas... Ela só não trouxe o camisa 9. Pois a Leila começou pressionada, também pagando pelo sucesso que ela ajudou a construir, de expectativa por coisas maiores. Então, nesse momento, sobretudo, se afasta do dia a dia do futebol, foca em contratação, porque qualquer exposição mínima, como foi essa, gera esse tipo de desgaste, de questionamento dos torcedores. Posso falar só mais um negócio sobre o time que eu pensei depois? Diga lá. Que permite ao Palmeiras... Primeiro que já é uma coisa natural você ter esse rodízio, revezamento e tal, ainda mais um time que vai disputar tantas competições, né? Além de todas, Copa do Brasil, Libertadores, Brasileirão, Estadual, ainda teve o Mundial e ainda tem a Recopa, que são mais 2 jogos com exigência de título. Mas o que o Palmeiras fez antes do Mundial, nos Jogos do Paulista, dá a ele ainda mais liberdade para que ele escale time em reservas em alguns jogos. O que eu estou querendo dizer? O Palmeiras tem 10 pontos ganhos, tem uma das melhores campanhas. Só o São Bernardo, se não me engano, com 11 pontos, fez mais pontos que o Palmeiras. Só que o Palmeiras tem 10 pontos em 4 jogos. Os outros times já estão quase todos com 6 jogos. O Palmeiras tem, em aproveitamento, é o melhor, mais de 83%. 3 vitórias e 1 empate. O Palmeiras está tranquilo, vai se classificar. Esse time aí classifica. Pode jogar com esse time todos os jogos do Paulistão. Todos os jogos que eu digo, até a fase de classificação, até o mata-mata, que eu concordo com você. Ele está com esse time tranquilo. Se ele tivesse, que nem o São Paulo estava até uma semana atrás, antes de ganhar os 2 jogos. O São Paulo está com 1 ponto, poucos pontos. Se não ganhar... vai lutar para não cair. Aí ganhou do Santo André e ganhou no fim de semana da Ponte Preta, deu uma aliviada.
Não, o Palmeiras está lá no topo da tabela com 2 jogos a menos. E ele faz certo. Se for esse time mesmo, Sim. tá certíssimo. E o time é bom. O time é bom, hein? E o time reserva do Palmeiras é bom. Põe aí de novo o time do Palmeiras. Por favor, para passar a bola pro professor aí, por favor, produção. Coloca de novo esse time do Palmeiras aí, porque numa boa, para jogar a fase de classificação do Paulista, gente, quem não queria, hein? Ó, o Everton. Temos aí o melhor goleiro brasileiro. Para mim, pro Abel, o melhor goleiro brasileiro neste momento. Mike, Kusevich, Murilo e Jorge. Pô, Jailson, Patrick de Paula e Atuesta. Wesley, Veron e o Navarro. Não tá bom? Para jogar a primeira fase do Paulista. E alguns deles até podendo continuar, né? Mexendo no time, entrando outros jogadores e tal, mas ali a gente tem jogadores com possibilidade, inclusive, de continuar no time titular. O Everton, então, nem se fala, né? Enfim. Prof, como é que tem que tratar o Paulista? E outra, coloca a sua colher aí nessa história também. A Leila ali, o Breiler acha que não tem que ficar rondando ali não, viu? E repito, não só a Leila. Todo presidente, porque na época do Juvenal no São Paulo, o Juvenal não só estava em treino, como ajudava a escalar o time, dava pitaco. Mas aí é errado. Aí passou do ponto, aí é né? errado. Não, aí passou do ponto. De vez em quando você vê lá num treino do Corinthians o Duílio. Ele não tá todo dia, mas de vez em quando ele vai lá no treino. Eu não vejo problema. Eu sou o treinador, o cara chega, não sei o que, fica aí na sua, faça o seu que eu faço o meu. E se não gostar, eu vou embora. Já teve muito treinador que fez isso. No dia seguinte estava na rua. Mas é o risco, né? É o risco. Fala aí, prof. Acho que Cartola tem que aparecer quando é útil. Quando tem que dar satisfação sobre salário atrasado. Quando a gente quer saber quem vai ser o novo técnico. Fora isso, ele tem toda a liberdade de ser um torcedor como outro qualquer. Inclusive, se no treino tem outros torcedores, pode estar ele lá também. Eu só acho que às vezes a Leila, até porque a Leila é muito mais do que uma presidente, né? Ali tem uma questão midiática, uma questão de valorização da marca, dos negócios dela. Às vezes ela é um pouco sem noção. Eu acho que esse negócio de divulgar imagem de treino que ninguém tá vendo não é legal, não. Não deu problema agora, porque, claro, é um jogo contra a Ferroviária de Araraquara, pós-mundial. Mas se ela faz isso num outro momento, mais agudo, e ela pode fazer, porque quem é que vai lá? Quem que tem coragem de falar, senhora, desligue esse celular? Quem é que vai falar isso para ela? Eu não queria estar na pele do segurança, ou de ninguém que pudesse falar isso. Então tem que regular melhor essas relações de poder. Eu acho que no caso da Leila isso vai além do presidente convencional, né? Os clubes sempre tiveram aqui no Brasil mecenas, gente que mandava soltar e mandava prender. E isso está um pouco próximo aí do caso da Leila, onde tem também a questão financeira, enfim. Quem é que vai dizer não para quem está bancando tudo, né? Sobre o time, esse tipo de dilema só a gente tem. O técnico não tem esse dilema de, vai esse time em todo o Paulistão. Como é que pode ir esse time em todo o Paulistão se os 2 jogos adiados são o Choque Rei e o Derby? Vocês imaginam esse time desse jeitinho aí num Choque Rei e num Derby? Claro que não. Para um jogo contra a Ferroviária, tudo bem. Cada caso é um caso. Agora me chama a atenção que tudo no trabalho do Abel tem uma lógica. Você pode não concordar com essa lógica, mas veja esse time. Esse time é o goleiro. A lógica desse time é joga o goleiro, não joga nenhum titular que começou a final do Mundial, enxertam-se os jogadores que entraram depois, tá todo mundo aí, ó, Jailson, Wesley, Navarro, Atuesta, e recupera-se aí o Patrick de Paula, que não estava na lista. Acho um time perfeitamente lógico, inclusive para dar um descanso, principalmente mental, para os jogadores que trabalharam a final no Japão, né? Que aquilo foi muito desgastante. Principalmente do ponto de vista psicológico, né? Foi uma pressão muito grande. Eu acho que mais até do que a física. A física é importante, mas como lembrou o Abel, os titulares estão aí treinando. O grande descanso mesmo é mental. Sim. O Abel, ajuda a gente aqui. Esse Abel aqui. Vamos lá. A gente tem a agenda do Palmeiras, tá? Então vamos lá. Vamos colocar a agenda do Palmeiras aí, que tem a Recopa, que você lembrou bem, contra o Atlético Paranaense. Então a agenda é essa, Abel. Vamos lá. Ferroviária, hoje, Paulistão. Santo André em casa, no final de semana. Aí vem o meio de semana que vem, que é o jogo contra o Atlético Paranaense, a ida da Recopa. Esse jogo é fora.
No outro final de semana tem a Inter de Limeira, fora pelo Campeonato Paulista. E aí depois do outro meio de semana é o jogo de volta em casa contra o Atlético Paranaense, valendo o título da Recopa. Título este que o Palmeiras perdeu da última vez pro Defensa e Justiça, né? É uma pedra no sapato. Abel, organiza o time do Palmeiras. Ali é reserva, ali é titular, ali é mesclado, ali é não sei o quê, não sei quanto. Vamos lá. Eu acho que os 2 jogos contra o Atlético Paranaense tem que ser o time titular. Fechou. E aí, contra a Ferroviária, provavelmente esse time que a gente viu. Aí, domingo contra o Santo André, talvez ele mescle. Faz mais sentido. Não um time totalmente titular, talvez vai ver quem é. Eles fazem aqueles exames lá, secar, a gotinha de sangue, né, que tira do dedo, que é para ver se o cara tem risco de ter uma lesão muscular e tal. Quem tiver um maior desgaste, de repente ele não, esse só vai jogar lá no meio de semana contra o Atlético Paranaense. Pode ser que outros ele já coloque no domingo. Domingo é o jogo contra Santo André, né? Isso. Então, imagino eu Casa. que hoje é o reserva, domingo deve dar uma mesclada, alguns, e aí é quarta-feira o jogo? Quarta-feira. Dia 23 é quarta-feira? 23 é quarta, né? Isso. Eu acho que as duas, esses é dois jogos, quarta-feira. imagino eu, fosse eu o técnico, porque a Recopa já tem uma cobrança maior, uma exigência, de qualquer maneira é uma taça, tem premiação, e no Paulista, como eu disse agora há pouco, o Palmeiras vai se classificar. Já está com 10 pontos em 4 jogos, ele vai para o mata-mata. E com o time reserva, ele consegue também, é um time bom. Então, o time titular tem que ser esses 2 jogos aí contra o Atlético Paranaense. Fosse eu o técnico. Sim. Não sei como o meu xará vai pensar. Eu acho que ele não vai pensar muito diferente. A gente falou, ou foi você ou o professor agora há pouco, que disse, não, mas contra os clássicos, dependendo... Eu concordo com o professor, mas dependendo do que tiver 3 dias depois do clássico, ele também põe reserva. Ele pôs contra o São Paulo, eu ia lembrar quando o São Paulo corria o risco de ser rebaixado. E tomou uma corneta monstra. A torcida do Palmeiras ficou revoltada. Eu cornetei. Foi ou não foi? A torcida do Palmeiras ficou revoltada. Mas isso não vai... Só que ele fez isso porque ele falou, o meu plano, o meu projeto é esse. Eu tenho o jogo da Libertadores semana que vem e não tô nem aí se o São Paulo pode cair. Mas a torcida pensava diferente. O Leão falou aqui, o único deslize de Abel, mas já foi perdoado. O Leão, grande palmeirense, foi perdoado porque ganhou a Libertadores. Se não ganha a Libertadores, esse jogo com o São Paulo. E ali tinha um negócio que era ganhar do São Paulo para tentar rebaixar o São Paulo naquele. Tinha isso, tinha essa coisa o também. Torcedor tinha isso, mas ele não tinha. Não, pra ele não vai ter mais esse dilema que depois da Recopa, só Campeonato Paulista, e ele deu sorte de os clássicos terem sido adiados na preparação para o Mundial. Então, agora ele pode focar em clássico no Campeonato Paulista sem problemas. Sabe outra coisa que eu achei curioso? Concordo plenamente com o professor quando ele falou, a Leila, imagina a cena, a Leila presidente, tá ali filmando o treino, quem é que vai ter coragem de chegar e falar, por favor, senhora... Presidente, a senhora pode desligar o celular? Porque Ou então aquele cara mais... Ei, desliga isso aí, pô! Normalmente é o assessor de imprensa. Ô, minha senhora, Ô, minha senhora, pelo amor de Deus, pô, estamos treinando aqui, não é pra colocar isso aí, não. Tem um cara que com jeitinho... Tem um cara lá no Palmeiras, viu, professor? Com jeitinho, ele pode chegar e dar um toque nela. Abel Ferreira. Como é que vai ser? Mas isso tem que fazer antes, do Abel Ferreira, vamos lá. Como é que vai ser? Isso, naquele português de Portugal, vai lá. Não vai ser... Não, eu não sei imitar. Não vai ser daquele jeito quando ele tá bravo na coletiva, tal. Sei. Mas vai ser, de repente, presidente, podemos tomar um café? Tal, conversando. Eu começaria com aí, Vossa Excelência para dar uma... acho que... Não sei se ele a chama de senhora, mas... Ainda mais... a senhora, achei que... Fala num tom de brincadeira. Achei que a senhora era minha amiga. O que foi? O papo tá bom, vai lá. Vai lá, continua. Nesse tom Isso é amigável. Mas por quê? O que houve, Abel? A senhora estava filmando o treino. Eu admiro suas redes sociais e tal, mas... Se puder, sigo. Era um treino fechado para a imprensa. Se a senhora puder colaborar e não filmar da próxima vez... resolveu o problema, olha que legal. Hein? Por aí nesse tom, tá bom, professor? Melhor ainda... melhor ainda se esse papo acontecer antes. Ou agora, que aconteceu nesse jogo que não levou a nada. Vai lá, toma um cafezinho e fala, olha, com todo respeito, dona Leila, o trabalho aqui da comissão técnica tem alguns limites que a senhora extrapolou.
É isso, tem que deixar isso claro. Ele não é a Muito pessoa bem. mais Ela vai adequada? ficar Ele falando mais mesmo? adequada. Ele mesmo Ainda- falar? A gente tem que- Cuidado. Acho que é o único. Vocês vão ser surpreendidos se isso daí for uma jogada em conjunto, hein? Imagina ele entra com o time titular. Pode ser. E fala, presidente Leila, Minha ajudou aliada. a Macia Ferroviária. Mas com a Ferroviária. O Felipão faria Com a isso. Ferroviária. É, mas Você já faz foi- isso com o Atlético Paranaense da Esse é bem Recopa, Felipão. Agora com a Ferroviária. Felipão não faria, professor? Aí vai ser um plano Faria. conjunto, maquiavélico. O que você falou aí, Leon? O Leon tá aqui no meu. Ah, como é que é o vídeo? O vídeo do Somos Um? É, tem que gravar. Aliás, teve uma vez que o Arce, se eu não me engano, o professor deve lembrar bem, É. o Arce apareceu engessado no treino. Teve isso, Foi? teve isso. No Palmeiras? Teve isso, teve isso. Todo mundo, ó, o Arce tá fora. ia falar isso. Tá com uma fratura. O Arce tava Eu ia- em campo, que era um jogador fundamental daquele Palmeiras. Olha. Nessa vez deu certo. O Felipão fez. Se eu não me engano, ele fez algo no mesmo estilo na Copa do Mundo com o Bernard. Alegria nas pernas. Isso. Mas não deu certo, porque ali contra a Alemanha o Brasil não jogou. Não foi uma alegria. Vamos seguir, que a gente falou de Recopa, tem que falar de Supercopa. É que eu não consigo evitar. Fiquei imaginando se o Felipe Melo tá no time e tá no treino. Tira esse celular daí agora! Para! Joga o celular fora! Pega o celular dela! É assim, Felipe Melo. Já imaginou o jeitinho? É o seguinte, vamos falar de Supercopa. Porque o Atlético Mineiro ontem venceu pelo Campeonato Estadual, venceu o Atlético, ou Atletic,